Bem-vindos ao Duas Solas da Lapa, cultura e. Não sei se podemos dizer religião, podemos. Não há quem se ofenda. Epá, Bem, talvez, né? Cultura e religião servidos semanalmente. Senhor Joel, está bonzinho? bonzinho, não sei se não é ofensivo, Tiago. Devias usar, sei Está lá, não está satisfatório? satisfatório. Pronto, acho que é mais neutro. Acho que, bonzinho já estás a dizer que eu sou pequenino, é isso. Pá, entras logo na ofensa. Tu começamos o podcast e é logo na ofensa. Não, eu acho é que vocês se ofendem com tudo. Como é que é, meu amigo? Está-se bem ou não? Está tudo bem. Então, e tu? Ouvi dizer, não vi com os meus olhos que foste ao Festival da Canção. É verdade, estive lá, fui lá partilhar do mesmo palco a Simone Oliveira, o José Cid, e tantos outros ao longo desta história maravilhosa, desta viagem musical que existe Bem, tu não neste foste ao país. Festival da Canção. Foste à primeira semifinal do Festival da Canção. Correto? O que é que queres dizer com isso? Explica-me a diferença. Eu confesso que não Não, sou isto é nada só para versado. colocar. Bem, não me digas que vais-te ofender por eu estar a dizer a verdade. É assim que funciona, normalmente. Mas tivemos na primeira, não como participantes, não fomos. Quem sabe um dia iremos como participantes, não Epá, sei, bora, mas bora nessa. eu e os restantes HMB tivemos lá a fazer um medley em que passámos por um conjunto de canções do Festival da Canção. A primeira foi da Simone, a segunda não me lembro qual é que foi. Depois foi o José Cid, depois foi a da Dina, né? O Amor de Água Fresca, e depois passámos pelo do Salvador. Ai, a segunda foi a que a Nena cantou. Vais ofender alguém, vais ofender alguém. Vou ofender aquilo. Bem, Ia, bem, enquanto que pensas, branca qual foi a agora. tua canção favorita da semifinal? Olha, a minha canção favorita da semifinal, foi a dos Sal. Eu gostei da dos Sal. Quem E era o também Sal? não. Aqueles Os Sal quatro era aqui. famosos. Os Sal eram aqueles que. Pá, eu, eu, Quatro eu homens, vou. vestidos de preto. Sim, sim, de ganga. Não sei se estavam vestidos para. É que havia outra banda. Aquele era rock, mas era aquele rock português, meio a dar diabo na cruz. Passaram à Sim, final, eles passaram à sim. final. Eu gostei Bem, dessa música. passaram quase todos, não é? Eram para passar Bem, seis, foi tão tonto. passaram sete. Isso, epá, a sério. Enfim, olha, nem Na sei o que realidade dizer foi em um relação. concurso para ver quem é que eram os três piores. Mas percebeste o que é que aconteceu? Porque aquilo era para passar seis. E o sétimo passou. Percebeste porque é que foi? Sim, uma linha telefónica que não funcionou. Exato, a música do Albergaria. Quem telefonava para a Mel, aquele número estava bloqueado. Quem era da Mel, telefonava para aquele número estava bloqueado. Pronto, bem, acontece a todos. Alguém ficou ofendido com a música. E Sim. E tu, que música foi? Também achei piada a da Cláudia Pascoal, naquele coisa mais. De resto, sim, havia umas que eu gostava. Havia uma, não sei se quer dizer aqui no nosso podcast, ouvido por centenas e centenas de milhares de pessoas, que tu não representava queres, tu tudo aquilo não que eu queres. abomino hoje em dia na música. Havia lá essa canção também. E, e fiquei muito contente de não ter passado. Portanto, com isto eu já reduzi a três, três possibilidades. Pronto. Não, Uh, eu não me lembro de ter. Há uma ou duas que eu diria que eu viria se estivesse a tocar e que não me. Mas é aquele. Não guardei o nome. Havia um do tipo que era o terceiro ou quarto a cantar uma música simples. Dizzy Listening. Um, o do Sal, eu acho que é uma música que se ouve bem, não me parece que seja uma música que tenha grandes possibilidades de brilhar lá fora. sim, 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 sim. O resto pareceu-me aquilo que eu às vezes me parece que é uma tentativa de voltar a sons que tiveram algum sucesso na música ou nos playlists. Mas eu diria que aquela que não passou, havia uma moça a cantar com quatro tipos a dançar que me parecia Kylie Minogue em mau. Havia uma espécie de Depeche Mode, havia. Pronto. Não me pareceu grande É tão bom. coisa.
Não me pareceu grande coisa. Mas eu confesso que há um humor mórbido em mim, porque nós não vimos no sábado, mas no domingo eu pensei, deixa-me lá ouvir as músicas, porque eu quero ouvir isto. E pronto, não foi nada de outro mundo, mas como eu acho que às vezes não ando a ouvir aquilo que as pessoas ouvem, pronto, sinto mais à vontade esse meu divórcio com a qualidade ou com a qualidade que eu vejo ou não vejo, não é aquilo que vai lá ser tocado, sou eu. E agora, pode ser, eu já tenho casca grossa, portanto, e do melhor que aconteceu naquela noite, que foi obviamente a atuação dos HMB, o que é que tu tens a dizer acerca disso? Podes ser sincero. Não tenho nada a dizer, quer dizer, acho que vocês tocar foi mais comedido do que eu poderia estar à espera em alguma circunstância. Mas também as músicas de alguma forma também não eram aquelas grandes músicas para vocês estarem com mais energia. Pá, mas entretanto é assim, eu acho que vocês também ficaram cansados só de ouvir a Cláudia Pascoal dizer que nasci Maria. É assim, aqui entre Ali, nós não estávamos lá no dia, nós gravámos na já foi. terça-feira. Nós gravámos na terça-feira. Eu estava em casa Mano, a ver-me tocar em direto na televisão. devias ter gravado. Exato. Mas acho que correu bem, correu bem. Ok, Olha, por falar ok. em correr bem, Ui, ui, ui. tu trouxeste aí queres introduzir o teu assunto, queres fazer um pequeno introito Não, tem sido, ou sobre seja, aquilo que nos traz desde uhum. o início do programa a falar sobre ofensa, Pronto, tem sido um tema que, de uma forma ou de outra, tem surgido neste podcast, assim, diria que de quase uma todas as forma até, exato, de uma semanas. forma bastante consistente nos últimos tempos, mas como realmente este ridículo de coisas tem acontecido nesta cancel culture, wokeness que agora nos rodeia, há sempre coisas giras de partilhar e da gente e de esperar um bocadinho. E esta semana, não fugindo à regra, a que temos para falar esta semana é o autor do Charlie e a Fábrica de Chocolate morreu. E eu não percebi se a sociedade, ou seja, que gera os direitos, ou que Nós tem, estamos tem herdeiros. os direitos, Nós somos pronto, herdeiros. era só isso que eu já agora já não tinha certeza, não tenho presente. Os herdeiros resolveram fazer um, passar. Eles não dizem a censura, mas quiseram tornar os livros mais inclusivos. E, como tal, relembro, isto não é o autor, isto é os herdeiros, passado décadas daquilo ter sido escrito, acharam que o livro não era inclusivo e que o poderiam tornar mais inclusivo se Não só tirassem as inclusivo, palavras. ofensivo. Não é? Exato, e menos E eles ofensivo partem do se. princípio que há certas palavras que ofendem quem os possa ler. Exatamente, mesmo que elas correspondam a uma realidade ou que queiram colocar no imaginário dos leitores a realidade da história. E então, palavras como o miúdo gordo ou o miúdo feio, ou outras coisas. Depois eu ouvi no Governo de Sombra também umas ainda mais interessantes, que era reescrever mesmo partes da história, que é, há uma viagem que é feita, imagina que viajaste e foste com o Hemingway aqui e com o outro ali, e como eles São achavam autores que, que são retirados. exato, como acharam que alguns dos autores, que o autor deste livro referiu, eles agora olham para trás para a história e acham que não foram homens perfeitos, tiveram problemas, acharam melhor substituir por outros nomes. E pronto, e eu acho que este reescrever da história é uma coisa que não sei a quem é que poderá fazer sentido, mas pelos vistos são umas quantas pessoas, uns quantos iluminados que acham que podem olhar para trás da história, aproveitar que um autor já morreu e reescrever uma linha. O que é que tu achas, Tiago? Achas que há espaço para isso? Ou Eu acho poderá que os haver de livros alguma ardem forma algum mal. espaço para isso? Eu acho que os livros ardem mal. E essa é a lógica. Não, os livros ardem mal por uma razão.
tu podes dizer uma coisa e só eu te ouço e podes sempre defender que eu não ouvi bem ou que. Ahm, e para este tipo de pessoas que ficam ofendidos ou que acham que a realidade tem que ser como eles a veem, ou como têm medo da força, da violência que as palavras podem exercer ou exercem neles, o livro é um material explosivo, no sentido em que ou rasgas, ou queimas, ou reescreves, porque está Uhum. lá. Aquilo que alguém escreveu, que alguém publicou e que alguém já comprou, está lá. Podíamos falar também de cinema, podíamos falar de televisão, e esse é um problema com a inexistência de um mercado físico, é que tu hoje, quando vais para uma Netflix, para uma HBO, para aquilo que for, para um serviço de streaming, tu vês aquilo que eles te dão. Se eles quiserem cortar alguma coisa, se quiserem tirar alguns episódios, se quiserem cortar uma piada, tu vês e achas que viste aquilo que foi feito, quando tu estás a ver algo que Uhum. Uhum. foi editado depois. Um, Mas aquilo mesmo que assim, deixa-me. Quer dizer, dizes, eu percebo o que estás a dizer, mas a questão para mim também é: há edições, imagina, o autor está a fazer a obra e de repente diz: não quer pôr este capítulo, não quer pôr estas palavras, e etc. Outra coisa é, a posteriori, ainda por cima de uma obra, bem, não interessava vende. se Não, tivesse 6 meses. sim, mas é uma obra que vende, é uma obra que já foi lida por milhões. E é uma obra que está no imaginário popular, não tanto em Portugal, eu diria, mas se Uhum, calhar em uhum, Inglaterra e no mundo anglo-saxónico. Não, o que eu te estava a dizer em relação a séries é o mesmo. É tu retirares episódios ou cortares piadas que é são, verdade, é verdade. porque as pessoas acham que são ofensivos. Portanto, estás a pegar numa coisa que foi escrita, foi transmitida e estás a retirar segmentos porque achas que vai ofender alguém. Explica-me só uma coisa. Pá, eu vivo na margem norte, tu vives na margem sul, se calhar aí é diferente, mas aí tu és obrigado a ver essas séries, ou és obrigado a ler os livros, ou tu escolhes os livros que lês. Não sei, não sei é porque eu sinto que estas coisas parece que há uma imposição das pessoas que têm que ver ou que têm que ler e que simplesmente podem dizer isto não é bom para mim. Não sei se na margem sul como é que funciona. Eu acho que Se o calhar é problema aqui na vai margem mais norte fundo. somos uns Eu acho é bárbaros. que tu vais obrigar as pessoas a verem, a não verem determinadas coisas, ou a verem determinadas coisas, ou lerem, editadas. Para, tu estás a falar do Roald Dahl, deixa-me trazer os livros do 007. Os livros do Fleming também vão ser reeditados para remover referências racistas. Devem conter a mensagem. Este livro foi escrito numa época em que termos e atitudes que podem ser considerados ofensivos pelos leitores modernos eram comuns. Uma série de atualizações foram feitas nesta edição, mantendo o mais próximo possível do texto original e do período em que está definido. Não. Se já estás a fazer mudanças, já não estás a manter mais próximo do texto original. Já estás a alterar. E repara, o 007 é um bom exemplo tanto nos livros como nos filmes. A personagem nos livros é muito mais violenta, é muito mais misógina, provavelmente, mas há alguns filmes que são cringe. Pá, mas são fruto da época em que foram feitos. Podemos discutir o gosto das pessoas que gostam de ler ou de ver. Agora, impedi-las de ver e ler como foram feitos, porque achamos que pode causar ali algum problema mental, ou porque nos ofende que as pessoas gostem daquilo que a nós nos parece demasiado ofensivo, estamos de volta ao 1984, em que o Ministério da Verdade reescrevia o passado para ficar mais de acordo com aquilo que era o presente da narrativa. Portanto, nós vamos limando as coisas para não ofendermos as pessoas e para que as pessoas acham que o passado é igual ao presente, qualquer que ele seja. Uhum, uhum, uhum. Epá, isso faz-me uma confusão. E repara, eu há bocado falava de uma coisa que eu acho que é o mais interessante. São obras que continuam a vender-se e a vender-se Uhum, bem. uhum, Ou seja, não há esse problema, provavelmente, com obras que vão caindo no esquecimento. uhum.
Sim, sim. Nem vale a pena fazer uma reescrita, porque senão elas voltam e podem causar ainda maior burburinho. Não, são obras que as pessoas. É, pá, repara, eu estava a ouvir o Portugalex, eles faziam a piada com os contos infantis. Patinho feio, será que era feio ou será que tinha uma beleza alternativa? A Branca de Neve e os Sete Anões, será que é melhor os sete indivíduos que sofriam de nanismo? Será que Branca de Neve também não é um termo demasiado. E repara, aquilo que era normal, que era aprendermos a utilizar as palavras, seja para o bem, seja para o mal. Eu enviei-te uma parte de um texto, uma introdução de um texto de alguém que eu não estaria à espera a insurgir-se Exato. contra esta censura, que é o Francisco Louçã, que à partida faz parte de um partido que eu diria defenderia isto. O que parece, em muitas das suas medidas e em muitos dos seus discursos, defenderem isto. E, no entanto, o homem escreve um artigo de opinião em que se insurge contra isto. Repara, tu não podes alterar o passado. Tu podes aprender com o passado. Eu acho que já falámos disto. Eu lembro-me do meu 12º ano, uh, nós falamos de Segunda Guerra Mundial, passamos um bocadinho para a Guerra Fria, passamos para o Portugal, mas não aprendemos claramente grande coisa sobre os últimos 50 anos. Se calhar aprendemos mais sobre 1300, sobre os descobrimentos, importante, mas não percebemos o mundo em que estamos hoje a partir dos últimos 100 anos. Uhum. Um, e depois a história em Portugal, em minha opinião, é uma história ainda muito feita pela historiografia de esquerda. E mesmo assim nós não aprendemos uma grande história, seja de esquerda, seja de direita. Portanto, epá, faz-me confusão que as pessoas fiquem ofendidas porque um dos miúdos era gordo, ou porque os carrinhos, que era o exemplo que o Ricardo Araújo Pereira dava, dois carros, não sei se era carros de bombeiros, se era o que era, ou dois tratores eram pretos. Isto é claramente, Exato. isto é claramente uma visão racista de qualquer coisa. Um, Pá, eu acho que ficar ofendido pode ser bom na medida em que lidamos com aquilo com que não estamos à vontade. Pá, e enquanto leitores aprendemos a ler coisas. Eu tenho alguns autores de quem eu gosto, dos quais discordo profundamente e provavelmente até o conteúdo não é aquilo que eu mais gosto, é um Uhum. conteúdo que às vezes me ofende. Mas são autores de quem eu gosto, são autores que de vez em quando eu volto. Se eu for ler só coisas que não mexem comigo, seja do ponto de vista emotivo, seja do ponto de vista da opinião, se eu só ler pessoas que não me ofendem, provavelmente eu teria metade dos livros que tenho aqui. Uhum. Numa altura em que toda a gente fica escandalizada com tudo e nada, o que é que tu achas? Achas que as pessoas ficam ainda mais escandalizadas com a cruz, né, que isso a Bíblia refere, que seria Uhum. escândalo, ou, ou é tudo tão, está tudo tão escandalizado com tudo que a cruz no meio disto tudo até parece que é o menor dos escândalos? E eu acho que nós pertencemos a uma sociedade muito religiosa, no sentido mais amplo do termo, muito espiritual, se quiseres. E eu acho que vai depender muito da pessoa aquilo com que ela se irrita, até do ponto de vista espiritual. Eu diria que para muitas das pessoas com as quais eu me cruzo, acreditar na cruz é claramente uma parvoíce, porque 2000 anos de evolução científica, ou aquilo Uhum, que for, uhum, já me deviam ter dado luz suficiente para eu aprender a não acreditar em patranhas. Para outras pessoas, eu diria que a cruz é uma coisa que está tão presente que já não a escandaliza suficientemente. uhum, Mas eu acho que as pessoas se escandalizam por tudo e por mais alguma coisa, a cruz será só mais uma coisa. Mas eu diria que a parte espiritual hoje está inflacionada. Eu não sei se te enviei
um videozinho de um stand-up a dizer que ele sobre a astrologia. Não me lembro de ter E visto. é maravilhoso porque ele diz: eu não acredito nisto, os signos são uma treta, as pessoas riem-se. Mas vá, alguém consegue descobrir qual é que é o meu signo? Tu és tal, boa, não, falhaste. Mas tens mais uma oportunidade. Tu és não sei quantos. Não, falhaste. Ou seja, ele vai dando algumas pistas. Eu sou assim, sou assado. Então tens que ser. Não. Então só pode ser. Não, não. E repara, eu conheço pessoas que a primeira pergunta que faziam quando conheciam alguém era de que signo é que és? Ou quando é que. Não, era Uhum. qual é a tua data de aniversário? Então és tal, com ascendência em tal, então és assim, assado, assado. Isso escandalizava-me e não impede que eu seja bom amigo dessas pessoas. Uhum. Uhum. Mas eu acho que hoje, quando falamos de cristianismo é uma coisa, quando falamos de espiritualidade é outra. E o grau que as pessoas. Deixa-me responder-te, eu estou a falar há muito tempo, deixa-me responder-te desta forma. Se calhar o cristianismo ainda ofende mais as pessoas do que algumas coisas estranhas da espiritualidade com a qual elas vivem de forma mais fácil. Uhum. Uhum. E tu achas que nós ofendemos as pessoas facilmente ou evitamos ofendê-las ao dar o nosso testemunho? Olha, Será que nós temos medo de nos ofender? eu acho que nós temos medo de ofender e acho que ofendemos poucas pessoas. Com isto não estou a dizer que que a ofensa que nós temos para trazer às pessoas é dizer vocês são uns grandes burros e isso, não é isso que eu estou a dizer, mas ofendemos pouco porque, pelo menos da forma como eu vejo, realmente se a nossa boca se abrir para falar o Evangelho, um, de entre poucos que se calhar nos vão querer ouvir, vai haver muitos que vão dizer estes gajos são malucos, isto é ofensivo estarem-me a dizer isto. E Seja pelas coisas como básicas. tu dizias, o Senhor Jesus foi isso que disse, não é? O Paulo é isso que escreve. Tenham a certeza disto, vocês vão ofender gente. E eu acho que nesta altura, e porque isto permeia, isto que acontece na nossa cultura permeia para todo o lado. É fácil nós cairmos num, num estado que achamos que realmente a caridade que nós temos para dar às pessoas é aceitá-las como elas são, é evitar o conflito, elas poderem ter a verdade delas. Todas estas coisas são coisas que tu olhas assim na rama e podem parecer que são conceitos que tu, ok, até podes concordar, mas são coisas que se calhar lá por baixo são diabólicas. É aquela coisa, não, tu não és bom, tu não és virtuoso. Uhum. A virtude que tu tens, se alguma tens, é porque Deus a concedeu. E quando nós deixamos isto premiar para as nossas cabeças, para os nossos corações, para as nossas famílias, para as nossas comunidades, e começamos todos em pezinhos de ai, digo, não digo, é muito fácil deixar-te pregar o Evangelho. E Deixa-me só com isto perguntar-te é. uma coisa. Uhum. O facto das pessoas se ofenderem com tudo e mais alguma coisa facilita-nos o trabalho de ofendê-las. É uma boa questão. Ou seja, eu acho que agora é, por Em termos do exemplo, nosso mindset, que eu acho que há 10 anos nós tínhamos mais medo de dizer algumas coisas que as pessoas iam ficar, mas hoje parece que, sim, independentemente daquilo que digas, há para mim há uma vírgula só que eu queria fazer antes de responder a isso, que é, eu não sei quando a gente diz as pessoas realmente, se as pessoas que nós estamos a falar é um universo grande. Eu acho, e cada vez se fala mais nisso, as redes sociais amplificam e os algoritmos estão feitos para tudo mas o que é repara, não sendo grandes, estão dentro daqueles que, olhando para os certo. casos que a gente trouxe, são os decisores Sem dúvida, sem e dúvida. acabam por alterar, em termos É de verdade. tempo, a mentalidade. Mas o que eu queria dizer é que há, muitas vezes, e mesmo a falar com amigos cristãos ou não cristãos, etc., muitas vezes, quase toda a gente que eu conheço, aliás, toda a gente que eu conheço que sabe desta história e de outras que a gente já falou aqui,
escandalizas o sentido é como é que é possível estar tudo doido. Uh, e nesse sentido, eu sinto que ainda há uma grande decisão de um medo que é o que tu estás a dizer, há decisores numa editora ou etc, porque viram no Twitter um gajo que teve 100 shares ou 1000 shares que seja, etc, que de repente, ai não, e eu não quero ofender as pessoas. E se calhar não é assim tão verdade, se calhar as pessoas reagem um bocadinho a isso. Fechando o parênteses, eu acho que não dá hoje em dia até para a gente prever onde é que vai ofender. Até porque, se há 2 semanas atrás nós tivéssemos falado, nenhum de nós equacionaria que o Charlie, a fábrica de chocolate, estava aberta à censura. Repara, Estás a ver? Não, o que eu estou a dizer é que se calhar se a gente pensa, mas portanto, tu não sabes qual é o próximo cavalo de batalha que vai gerar. Portanto, é fácil a nossa boca às vezes se abrir e dizer uma coisa que, não sendo minimamente ofensiva, vai levar à ofensa de alguém. E nesse sentido, eu acho que as pessoas, se quiserem ficar ofendidas, ficam. Agora, acho que é preciso ter cuidado com a linha de se isso nos pode fazer retrair. Não é retrair, não, e quando a gente ao está a falar em contrário, ofensa, não é, ao não é contrário. ofender as pessoas, mas a ofensa que nós temos para trazer às pessoas Sim, sim. é simplesmente De outra que ordem. realmente nós acreditamos num Deus Criador que se fez carne no seu Filho e que veio à Terra porque nós precisávamos de um Salvador, porque nós somos miseráveis pecadores. Uhum. Tu não és virtuoso, tu não tens virtude, tudo o que tens é-te dado por Deus. E isso é a ofensa que nós temos a trazer. A ofensa não é dizer que tu és um ganda burro ou tu falhas imenso. Não. Aí o que a gente tem é o braço para dar, é a mão para dar, porque é onde nós estamos, é onde nós nos conhecemos. E eu acho que às vezes a ofensa que se calhar agora as pessoas podem sentir é quando toda a gente quer mostrar as virtudes que tem e mostrar o quão errados os outros estão, se calhar nós enquanto cristãos temos o outro lado para dar. Olha, vejam tudo o que há de errado para nós, porque é nesse errado que a gente chega ao Salvador e que precisamos de um Cristo. Não há aqui virtude para vos dar. Há um Salvador para vos apresentar. Mas deixa-me só dizer uma coisa, voltando à parte cultural. Os exemplos que eu há bocado estava a dar do que o Portugalex utilizou, eu lembrei-me de 2 livros que são os Contos de Fadas Politicamente Incorretos, que são livros de humor Tu editados tens, há algures, algures, daqui e a 3 anos editados há 20 encontrarás. anos. Okay. Eram livros de humor. O Governo de Sombra Hoje, falou nisso. O Governo de Sombra falou hoje nisso, queria muito ler. parece que são outra coisa. Parece que são um manual de escrita a ser utilizado. Podes crer. E isso faz-me confusão. Faz-me confusão que nós passemos do cinismo e do sarcasmo do humor em 20 anos para uma realidade que alguns querem tentar impor. Uhum. Mas sim. Portanto, para a semana voltamos com mais um caso de censura da Exato, nossa eles desaparecerão. sociedade. Não Epá, o sei que é que tu se. achas? Eu acho, pá, tu já deste o Portugalex deu alguns bons exemplos. Eu aposto, pá, sei lá. Olha, eu acho que o Rei Leão, eu vou votar no Rei Leão, porque eu acho que aquela cena de retratar o leão como o bom e as hienas como o mau, isso é feio. Portanto, eu acho que o Rei Leão vai ser o tema da próxima semana, porque retrata os leões como sendo bons e as hienas como sendo más, e isso é muito injusto para as hienas. O que é que tu Eu achas? acho que toda a banda desenhada dos anos 30 e dos anos 40 deve ser limpa. Repara, o Tarzan, eh, todas aquelas tribos são os macacos. Ele é o melhor amigo de uma macaca e não de outros humanos. Portanto, desde a bestialidade que alguns sempre apontaram até à questão do homem branco no meio da selva e ao rei, não os próprios negros. E é verdade que há muitos preconceitos em algumas destas histórias, mas temos que nos lembrar de onde é que elas nascem, em que períodos é que elas nascem
Repara, uma das coisas que não falámos aqui hoje e que eu acho que é importante é que muito disto que acontece vem de sociedades que eu acho que ainda estão eh, amarradas pelo seu passado. E em vez de às vezes reconhecerem que aquilo que fizeram foi errado, eu lembro-me de um filme do Steven Spielberg que é o Amistad, e o Amistad sente mais prazer em criticar o papel dos portugueses no mercado escravo do que o papel americano no mercado escravo. E aquilo que faz é uma tentativa de endeusar aquilo que os americanos fizeram no mercado escravo, quando os portugueses foram os primeiros a fazer a abolição. Portanto, esta questão de limpar a história é uma coisa muito simples. Eu acho que é mais fácil, ou melhor, vai ser e já é, mas vai ser cada vez mais comum tu fazer esta limpeza nos livros de história. Vais começar pelos livros de ficção, mas não é muito difícil de imaginar que mais facilmente se comece a entrar na questão histórica. Não percam o próximo episódio, porque nós também não. Não, o próximo episódio nós vamos falar do Benfica e das acusações, porque é o que o pessoal que nos ouve quer ouvir. Nem estou a par, mas se for caso, eu pôr-me-ei a par esta semana acerca do que é que falas. Não quer saber? Meus caros, até para a semana. Um abraço. Tchau, João. Hello. 在这片天空，日月中求你守望，为日出东方，使命担当。创新每个日子，拥抱着晴朗，像一束连接阳光，感动在心上。看着万物生长。